Estava aqui o tempo todo. Sabe quando você vai sair e... Cadê a chave? Ou tá lendo algo e de repente percebe que não absorveu nada da última linha? Totalmente. Essas pequenas falhas, né? Quem nunca? São super comuns, mas, assim, o que será que elas indicam sobre a nossa cabeça hoje em dia? Boa pergunta. É isso que a gente vai explorar um pouco hoje, os fatores que, olha, parecem estar mexendo com a nossa capacidade mental. Desde, sei lá, o tempo grudado nas telas, até o estresse do dia a dia, nosso estilo de vida. Muita coisa em jogo. Exato. E tem até uma discussão rolando, baseada em algumas pesquisas, sabe? Sobre se as gerações mais novas, a tal geração digital, estaria apresentando um QI diferente, talvez até inferior às anteriores. Como que o nosso cérebro lida com tudo isso? É uma questão complexa. Aliás, conta pra gente aqui nos comentários qual tipo de esquecimento ou distração mais pega você no cotidiano. A gente quer muito saber, vamos conversar sobre isso. Mas, começando por essa história do QI, essa ideia de que o tal efeito Flynn, aquele aumento constante do QI médio que vinha acontecendo, poderia estar se revertendo em alguns países. É intrigante, né? Sim, é uma observação que tem chamado a atenção. E quando buscam culpados, digamos assim, as telas aparecem bastante na conversa, né? Especialmente o uso excessivo na infância e adolescência. É um dos principais suspeitos, sim. E tem uma lógica por trás. Pensa no cérebro em desenvolvimento. Ele é extremamente plástico, Certo? mudável, Isso. e uso muito intenso de telas para lazer, TV, games, redes sociais, pode acabar limitando o desenvolvimento de habilidades-chave. Tipo quais? Linguagem, por exemplo. A capacidade de concentração, de focar numa coisa só. Memória. Até a qualidade do sono, que é fundamental para o cérebro. Nossa. E os números são altos, né? De tempo de tela. São crianças pequenas chegando a quase 3 horas por dia, adolescentes passando fácil de 7 horas. Isso numa fase em que o cérebro está absorvendo tudo. O risco, entende? É ter um excesso de estímulos muito rápidos, superficiais. Muita informação piscando. Exato. E talvez menos tempo para interação cara a cara, para leitura profunda, para desafios intelectuais que exigem mais. Isso pode levar a um desenvolvimento, digamos, um pouco menos rico nessas áreas cognitivas. Faz sentido pensar nesse impacto durante o crescimento. Mas e pra gente, agora, no dia a dia? Não são só as telas, né? Tem o bendito estresse crônico. Ah, sim. O estresse. Aquela sensação de estar sempre com a cabeça cheia, a dificuldade de concentrar, os brancos que dão do nada. Isso tem uma explicação física, imagino? Com certeza. O estresse crônico, ele basicamente mantém o sistema de alarme do corpo ligado o tempo todo. É o eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Certo. E isso significa uma produção constante de cortisol, o famoso hormônio do estresse. O problema é que, a longo prazo, esse excesso de cortisol não é bom. Ele causa alterações químicas e até na estrutura de áreas cerebrais super importantes. Como quais, por exemplo? O hipocampo, essencial para formar novas memórias, a amígdala, que regula nossas emoções, e o córtex pré-frontal, que é tipo o nosso centro de comando, planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos. Uau! Então o estresse mexe mesmo na nossa máquina. Mexe. E, ligando os contos, essas alterações estão associadas justamente com o que você falou. Dificuldade de memória, problemas para organizar tarefas, para focar, e até aumenta o risco de desenvolver ansiedade, depressão. E aí a coisa se conecta ainda mais, né? Porque essas falhas do dia a dia, esquecer o nome de alguém, se distrair fácil, pelo visto, não são só culpa do estresse isolado. Elas parecem ligadas à nossa saúde mental como um todo. Exatamente. A pesquisa que a gente analisou mostra uma ligação forte entre essas falhas cognitivas e sintomas tanto internalizantes como ansiedade, tristeza. Aqueles mais pra dentro. Isso, quanto os externalizantes, que seriam tipo a dificuldade de atenção, a impulsividade, coisas mais visíveis. Entendi. Usando questionários específicos para medir essas falhas, como o CFQ,
a correlação aparece bem clara. E tem um detalhe interessante: ter os dois tipos de sintomas juntos, tipo estar ansioso e ser desatento, parece resultar em mais falhas do que ter só um deles. Ah, então um potencializa o outro. Parece que sim, um efeito aditivo. E isso levanta uma questão importante, sabe? Será que essas falhas refletem tanto uma diminuição da nossa capacidade cognitiva base ou mais o nosso estado mental no momento? Tipo, como a gente está se sentindo afeta a nossa capacidade de usar o cérebro? Exato. Como a nossa saúde mental do dia a dia impacta a aplicação das nossas habilidades cognitivas. Então tá, temos as telas com potencial impacto no desenvolvimento, o estresse mudando a química e a estrutura do cérebro, a saúde mental influenciando diretamente nosso desempenho. O cenário parece meio complicado. É desafiador, sim. Mas a gente está só à mercê disso tudo. Ou tem coisas que podem, sei lá, proteger a nossa mente e jogar a nosso favor. Felizmente, sim. Tem fatores protetores e que promovem a saúde cerebral. E um campeão nesse sentido é o exercício físico. Ah, que bom! Fale mais sobre isso. Tanto o exercício aeróbio, correr, nadar, pedalar, quanto o de força, musculação, mostram benefícios claros para a cognição. E como ele ajuda? Qual a mágica? Não é mágica, é biologia. São vários mecanismos. Melhora a circulação de sangue no cérebro, levando mais oxigênio, mais nutrientes. Aumenta neurotransmissores importantes para o humor e atenção, como serotonina, norepinefrina. Legal. Também ajuda a proteger os neurônios contra danos com antioxidantes. E talvez o mais fascinante, estimula a neuroplasticidade. Aquela capacidade de adaptação do cérebro? Essa mesma. O exercício aumenta fatores de crescimento, como o BDNF, que funciona quase como um adubo para os neurônios, ajudando a criar e fortalecer conexões. E na prática o que a gente sente de melhora? Melhora na memória, na atenção, nas funções executivas, aquelas de planejamento e organização que o estresse atrapalha. E melhora no humor também, claro. É como se a gente construísse uma reserva cognitiva. Uma poupança para o cérebro. Perfeito. Quanto mais estímulos positivos, mais resiliente ele fica. E a ótima notícia é: nunca é tarde para começar a investir nisso. Ótimo. Bom, então para a gente recapitular nossa conversa, a gente viu o impacto potencial das telas, principalmente no desenvolvimento cerebral. Entendemos como o estresse crônico deixa marcas físicas no nosso cérebro, percebemos essa conexão forte entre saúde mental e as falhas cognitivas do dia a dia, e felizmente vimos o papel fundamental do exercício físico como um protetor e até um impulsionador da nossa saúde cerebral. Exato, e fica talvez uma reflexão final, né? Se o nosso cérebro se adapta constantemente ao que a gente vive, ao ambiente, aos nossos hábitos, que tipo de escultura cerebral a gente está moldando individualmente e como sociedade, com as nossas escolhas diárias? Uma pergunta poderosa para a gente pensar. Gostou dessa análise? Se curtiu, dá uma olhada em outros vídeos aqui no canal, a gente faz mais investigações como esta. E claro, não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos e continuar essa conversa com a gente. Muito obrigada pela companhia hoje.